Silva. Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta e trazendo mais detalhes sobre o andamento, a tramitação do futuro do Auxílio Brasil de R$400 de forma permanente. Como está a tramitação hoje? Hoje é uma quarta-feira, dia 15 de dezembro, depois da aprovação que tivemos ontem, primeiro turno, tudo indicava que seria votado o segundo turno, mas por bom senso, e houve um consenso entre os parlamentares devido à tirada ontem, né? Segundo eles foi grande, tivemos diversos vetos que foram analisados, mais de 27, que o presidente tinha vetado projetos, né? PLs, e aí eles resolveram analisar veto a veto. E como estava previsto para começar às 9 horas da manhã, os debates demorou, e foi praticamente no início, ou melhor, no final da tarde para o início da noite, por isso que demorou a votação. Cada parlamentar, alguns parlamentares quiseram ter a oportunidade para falar, e aí foi dado 5 minutos. Na hora da votação, tivemos dos 513 votos, 327 votos favoráveis. E aí, o primeiro turno foi aprovado, sem mudanças no texto do Senado, que é o mais importante. Hoje, a tramitação que estamos acompanhando o andamento dos debates, das votações, deve ser definido tudo hoje, então bora direto ao assunto com informações. Já peço para você dar um joinha, dar um like, é importante você fazer isso, dá essa moralzinha, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, tá? Ó, desse outro lado aqui é para você se inscrever, tá vendo aqui embaixo o nome inscrever-se, destacado em vermelho? Clica nele, fazendo isso vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Estou confiando em você, seja bem-vindo aqui ao nosso canal Campeão. Gente, é o seguinte, a Câmara vota o segundo turno hoje, né? Os debates, tudo que está acontecendo nesse momento. A Câmara avaliza, inclusive, a segunda parte da proposta dos precatórios, que abre um espaço fiscal aí de 106 bilhões de reais para viabilizar o Auxílio Brasil de R$400. Os deputados estão hoje nessa nova rodada de votação e apreciarão os destaques. Só lembro que, vocês lembram que eu venho falando sobre a aprovação dessa PEC 23, que não haja mudanças no texto para não atrasar, para ter que voltar de novo para o Senado, e precisa ser apontada aí uma fonte, ou seja, de onde vai ser patrocinado, de onde vai pagar de forma permanente os R$400? Pois é que alguns parlamentares estão dizendo que pode aprovar isso sem a fonte, e eu fiquei pensando, alguns comentaristas também, se é possível, por que não fizeram isso antes? Aprovar a PEC e sem necessidade de apontar uma fonte agora. Isso é bom. Bem, a Câmara aprovou ontem, em primeiro turno, a segunda parte da PEC dos precatórios. Repito, o texto recebeu 327 votos favoráveis e 147 votos contrários. O presidente da Caixa, ou melhor, o presidente da Casa, o Arthur Lira, ele optou por evitar que a discussão entrasse pela madrugada, temendo falta de quórum, e adiou para hoje a discussão de destaques e apreciação em segundo turno. A proposta abre espaço fiscal de 106 bilhões de reais para o aumento de gastos no próximo ano. No primeiro turno, o plenário aprovou o limite de pagamento de precatórios até 2026 e não mais até 2036. Os deputados também foram favoráveis à destinação do espaço fiscal da PEC para o Auxílio Brasil de despesas previdenciárias. Também recebeu aval dos deputados a proposta de tornar permanente o Auxílio Brasil sem necessidade de apontar fonte de financiamento para pagar os R$400 do benefício. Isso é muito bom. Repito, também recebeu aval, teve o aval, não foi definido, mas houve um aval dos deputados a proposta de tornar permanente o Auxílio Brasil sem necessidade de apontar uma fonte de financiamento para pagar os R$400 do benefício. Bem, a expectativa de que os parlamentares aprovem apenas uma modificação ao texto avalizado por senadores. O pedido do DEM é de retirar a fixação de datas para o pagamento das dívidas do antigo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de valorização do magistério, famoso Fundef. E aí, com as mudanças feitas no Senado, os pagamentos seriam feitos fora do teto de gastos em 3 parcelas e seguindo um cronograma. Isso permitiria aos governos estaduais receberem recursos extras em ano eleitoral
o que beneficiaria principalmente as unidades federativas com maior quantidade de verbas a receber. Bahia, Ceará, ambos os estados governados por opositores ao governo. Eu sempre disse que quando estava acontecendo a votação no Senado, a gente sabe que o governo tem um débito, mas não só apenas o governo federal, mas também os municípios e estados, ou seja, governadores e prefeitos tinham interesse também nessa aprovação dessa PEC no Senado. É tanto que também houve uma influência. Dos 81 senadores, 33 senadores iriam votar contra. Houve mudanças do texto, mas a gente sabe que houve também por parte dos prefeitos e governadores desses considerados votos desses senadores que seriam contra, houve pressão, porque eles sabiam que se essa PEC passasse, ia ter uma folga, porque municípios e estados devem à União mais de 143 bilhões de reais. Eles estavam torcendo que essa PEC fosse aprovada, como foi aprovado no Senado, para poder eles também conseguirem a folga, dependendo do resultado da Câmara. Pois é, então foi bom para o governo federal, estadual e municipal. Ainda não foi totalmente bom, porque ainda falta ser definido de forma oficial, né? De forma oficial, então teremos ainda, portanto, essa discussão desse segundo turno. Nesse momento, as análises, os destaques, e a gente já vai acompanhar o resultado logo mais desse segundo turno. Lembro que durante o dia, ontem, o governo e a presidência da Câmara fizeram reuniões para tentar fazer avançar a matéria, já que a PEC precisa ser votada até sexta-feira, uma vez que os parlamentares entrarão em recesso já na próxima semana. O governo afirma que a proposta é fundamental para conseguir pagar o Auxílio Brasil de R$ 400. Apesar de ter considerado as modificações feitas no Senado como uma redução de danos, a oposição não ficou satisfeita com a proposta. Inclusive, o líder do PT, na casa o deputado Bongás, do Rio Grande do Sul, afirmou que a PEC dá um calote em milhões de famílias brasileiras. A líder do PSOL, Talíria Petroni, do Rio de Janeiro, ela reforçou o coro dos contrários à PEC e reafirmou que o espaço fiscal aberto é desnecessário para pegar o auxílio, para poder pagar o Auxílio Brasil. Ela diz o seguinte, abre aspas, já há um espaço fiscal aberto pela parte da PEC promulgada, de 60 bilhões de reais, suficiente para pagar o auxílio para o povo. É uma farsa que muitos aqui estejam preocupados com o povo brasileiro. Fecha aspas, pontuou. Bem, sobre a questão de tudo que aconteceu ontem, o deputado Bira, do Pindaré, do Maranhão, reconheceu que o Senado melhorou mais o texto, mas disse que essas alterações são insuficientes. Ele disse o seguinte, abre aspas, é verdade que voltou do Senado com algumas atenuações. Lá fizeram o que a Câmara deveria ter feito, que é não submeter o Fundef ao teto dos precatórios. Fecha aspas, frisou. E continuou falando. De fato, é uma vitória para nós, que debatemos num plenário, né? E aí, chamando a atenção para essa questão fundamental, mas não adianta. Bem, já o Hugo Mota, o deputado da Paraíba, que relatou o texto da Câmara, ele fez elogios às modificações da PEC e ressaltou que os pagamentos de R$ 400, que já começaram para 17, na verdade começaram para 14 milhões de famílias, né? Só estão sendo viabilizados por causa da PEC. Ele também elogiou a criação da comissão para fiscalizar o pagamento de precatórios a partir do próximo ano. Ou seja, se o Congresso tivesse antecipado com rapidez, com velocidade, esse momento, 17 milhões de pessoas estariam recebendo os R$ 400 e não apenas 14,7. Outra coisa, a fila de espera seria zerada do Bolsa Família e também as mulheres, ou melhor, as mães, chefes que têm o Cade Único, mas não têm o Auxílio Brasil, agora poderiam ter entrado nessa lista dos 2 milhões e meio de beneficiários. Infelizmente, devido a atrasos, tanto por parte dos senadores quanto dos parlamentares quanto dos deputados nessas votações, o governo teve que fazer essa confirmação da medida provisória. Só que a medida provisória só está pagando os R$ 400 aos atuais 14,7 milhões de brasileiros. A expectativa agora, a qualquer momento a gente vai confirmar a votação, né, a aprovação, e aí sendo confirmado no segundo turno, a gente já vai ter os pagamentos, segundo o ministro João Romaneto, do retroativo de novembro para sair em janeiro, pelo menos essa é a expectativa, já que os congressistas, né, os parlamentares irão entrar em recesso na próxima semana,
e também a questão dos novos beneficiários que entrarão nessa lista, de 14,7 para 17 milhões de brasileiros. Eu sempre lembro que com essa definição dessa PEC, teremos um aumento muito bom de beneficiários, 14,7 para 17 milhões, mas poderá chegar aí na casa dos 20 milhões, talvez 21 milhões de beneficiários, tá? Essa é a maior aposta do presidente Bolsonaro sendo aprovada essa PEC, porque, eu sempre digo, estamos no ano pré-eleitoral. As pesquisas que vêm sendo apontadas, eu não gosto de comentar muito pesquisa, para não ser tendencioso de um lado ou do outro, mas a gente sabe que essa questão aí é fundamental. O presidente está está esperando essa definição desses R$400 de Auxílio Brasil como uma carta, como um trunfo para tentar reverter essa situação. Vocês lembram do ano passado, quando o governo estava pagando R$600 de auxílio emergencial, R$1.200 às mães-chefes? Se fosse naquela época, a eleição, o presidente tinha ganho, a popularidade do presidente estava lá em cima. Foi começar a reduzir os valores, reduzir o número de beneficiários, a popularidade do presidente vem despencando, segundo essas mesmas pesquisas. E aí pode voltar a melhorar a imagem do presidente, a popularidade, com essa confirmação. Lembro, tem seus R$400 de forma permanente. O que chama atenção é que sempre foi tocado no assunto sobre a questão das fontes, ou seja, como é que vai a gente aprovar essa PEC 23 e as fontes para confirmar os R$400 de forma permanente. Aí fica uma dúvida, porque agora está tendo aval de alguns parlamentares de que pode fazer isso aprovando a PEC sem necessariamente apontar uma fonte. Então, eu fiquei curioso como vai ser feito isso. Como é que você vai pagar R$400 tirando dinheiro de onde? Porque esse valor aí é só da PEC, para confirmar um ano, confirmar até dezembro do próximo ano. E depois, de onde vai vir o dinheiro? Por isso que é necessário ter a fonte, mas os parlamentares, parte deles dizem que não tem necessidade estão dando aí um aval que não precisa apontar uma fonte nesse momento. Isso quer dizer que em outro momento vão debater? Outra situação pode acontecer? Outro cenário? São perguntas que a gente acompanha e fica questionando, tá? Então, a qualquer momento vai sair o resultado, estamos acompanhando os destaques, análises, consequentemente a votação, Deus queira que dê tudo certo sobre isso, tá, gente? Para acompanhar de perto isso aí. Lembrar mais uma vez, o ministro João Roma Neto deve confirmar os pagamentos do gás dos brasileiros daqui para o dia 23 de dezembro, ou seja, antes do Natal, ou no mais tardar daqui para o dia 29 ou 30 de dezembro. Então, esse gás dos brasileiros vai ser feita uma seleção nesse momento de 5.500.000 famílias de baixa renda. As famílias que irão entrar agora serão as famílias maiores, terão a prioridade. Famílias maiores, eu sempre digo, uma família com 4 membros e outra com 3, a de 4 é maior. Então a de 4 entra agora nessa seleção dos 5,5 milhões. E a outra entra durante, mês sim, mês não, no próximo ano, tá? O governo vai pagar a esses 5,5 milhões de brasileiros do auxílio gás, do gás dos brasileiros, 50% do valor médio, essas famílias terão direito. Vai ter validade de 5 anos e vai pagar 30 parcelas. As demais famílias serão incorporadas mês sim, mês não. Ok? Os novos beneficiários, se tudo der certo, PEC aprovada, teremos o início em janeiro. Novos beneficiários irão entrar. A questão do retroativo de novembro também deve sair, pelo menos essa é a expectativa. Com PEC aprovada, a diferença poderá, não é que vai ser paga, poderá ser paga em janeiro. Tem isso também, né? Para aguardar tudo isso, tá, gente? Qualquer momento a gente traz a confirmação oficial. As análises estão sendo feitas, Deus queira que dê tudo certo. Forte abraço, estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva, que está na minha lista de amigos, vai lá, blog Alex Silva no Instagram. Continua a nossa hashtag, hein? Não esqueça, a hashtag continua valendo. Você lembra da hashtag? A hashtag continua. Vamos pressionar sim o governo para que seja aprovada. A hashtag é essa. Você que está com a gente, precisamos sim de que seja confirmado esses valores. É fundamental. R$400 de forma permanente e não temporária. Vamos torcer que essa definição saia hoje, tá? É importantíssima. R$400 permanente, hashtag R$400 permanente. Portanto, vamos acompanhar tudo isso. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.